Bom dia a todos. Hoje então vamos iniciar a disciplina de sistemas operacionais. Eu sou a professora Adriane Ramires e aqui embaixo está o meu contato, meu e-mail, caso vocês precisem entrar em contato comigo ou entrar em contato pelo próprio Moodle, tá? Quem é a professora Adriane? Então, eu sou técnica em eletrônica aqui pelo IFSU, na época era o Cefet RS. Fiz então eletrônica. Depois então eu fui para fazer informática, ciência da computação na Universidade Católica de Pelotas. Me formei em 98. Em seguida eu fiz, até não coloquei aqui, mas fiz a formação pedagógica, porque eu queria dar aula nos cursos técnicos. E acabei então vindo dar aula no curso de eletrônica, né, como substituta. Depois, então, eu fiz especialização em informática na educação na URGS. Em seguida, fiz o mestrado em educação pela UFPEL. Inclusive, trabalhei sobre educação à distância, afetividade na educação à distância. E logo, então, eu quis fazer o doutorado em linguística aplicada, onde eu trabalhei com semiótica. Trabalho aqui no IFSU desde 2005. Eu sempre fui professora do curso de... Antes era o técnico em informática, hoje tecnólogo em sistemas para a internet presencial. Mas também já trabalhei no curso de tecnólogo de sistemas para a internet à distância, quando fui coordenadora dele em 2011, 2012. Quais as disciplinas que eu ministro? Então, aqui no curso de tecnólogo de sistemas para a internet presencial, eu ministro a disciplina de sistemas operacionais, redes de computadores, implementação de serviços de redes e gerenciamento de redes de computadores. Então, a minha área mais é nessa questão de sistemas operacionais e redes. Bom, falando da nossa disciplina, o que eu preciso saber sobre os sistemas operacionais? Qual é o objetivo? Então, após 6 semanas, que é o tempo da nossa disciplina, o aluno deverá ser capaz de compreender o que é um sistema operacional, bem como entender a evolução dos sistemas operacionais e aprender a estrutura dos sistemas operacionais, como eles são estruturados. Embora a gente tenha uma visão do sistema operacional, porque a gente utiliza, né? É importante essa disciplina para as outras disciplinas que virão depois, como redes de computadores e as outras disciplinas. Na primeira unidade, então, sobre os conteúdos, o que a gente vai ver? A gente vai ver o que é um sistema operacional, né? O conceito de sistema operacional, a evolução dos sistemas operacionais, porque a evolução dos sistemas operacionais tem a ver com a evolução dos computadores. Ou seja, conforme o computador foi evoluindo, né? E nós tínhamos lá no início alguns computadores bem antigos, a gente nem tinha sistema operacional. Isso foi evoluindo conforme os computadores foram evoluindo. E a estrutura dos sistemas operacionais, como é que eles são estruturados, né? Para que eu possa entender como é que ele funciona também. Na segunda unidade, a gente vai ver os processos. Todo sistema operacional tem vários processos. Cada vez que eu faço alguma coisa no computador, ele cria um processo. E a gente vai ver que esses processos têm processos menores, que são os threads. Né? Para que aconteça mais rápido, então a gente divide os processos em processos menores para que possa ocorrer uma rapidez na execução das nossas operações. Depois ainda a comunicação aqui entre os processos, como é que é feita essa comunicação e o escalonamento. Como eu vou decidir quem vai utilizar agora a CPU, né? É o processo menor, é o processo maior, é o processo mais rápido, como eu vou administrar a execução desses processos. Eu preciso organizar isso. Na terceira unidade, nós vamos falar sobre deadlocks.
Há momentos, então, devido à utilização de recursos, acontece um bloqueio no sistema operacional, que são chamados deadlocks. Para que isso não aconteça, eu tenho que fazer uma detecção antes desse deadlock e uma prevenção dele para que isso não aconteça, para que não haja esse problema. Depois nós vamos ver o gerenciamento de memória, como é gerenciada a memória para a utilização do sistema operacional, as trocas de processo, memória virtual, paginação e segmentação. Na unidade 5, entrada e saída, princípios básicos de hardware de entrada e saída, princípios básicos de software de entrada e saída e dispositivos de entrada e saída. Na unidade 6, então, vamos dar uma olhada no gerenciamento de arquivos, como são criados esses arquivos, diretórios, como é a implementação desses sistemas de arquivos e exemplos de sistemas de arquivos. Na unidade 7, o estudo de caso de um sistema operacional, que no caso aqui vai ser o Unix, que foi um dos primeiros a serem criados. Então, a gente vai dar uma olhada nele, uma visão geral, claro, os comandos básicos, né, em modo texto, e as permissões de arquivos e diretórios. Mas vai ser uma visão geral, né? Quem quiser se aprofundar vai ter que depois dar uma boa estudada. E por último, a gente vai ver na unidade 8, né, a virtualização. O que é a virtualização? Tem vários softwares que eu posso utilizar para virtualizar. Então, o que eu faço quando eu faço a virtualização do sistema operacional? Eu não utilizo o meu sistema operacional da minha máquina real. Eu crio, então, dentro dessas máquinas virtuais que a gente diz, a instalação, fazemos a instalação tanto do Windows, do Linux, para que eu possa fazer testes, estudar eles e não utilizar a minha máquina real. Mas a virtualização também é utilizada, depois a gente pode até ver isso, em servidores, né? A gente hoje em dia não utiliza mais tudo real, né? A gente utiliza tudo em máquinas virtuais para não haver tantos problemas, porque o físico dá muito problema, né? A questão do espelhamento, isso falo nos servidores na parte de redes, então a gente utiliza hoje em dia mais a virtualização também dos servidores, né? Então é muito utilizado. Eu, em particular, vou utilizar, eu tenho vários softwares, vou utilizar a VMware Pro 15, né? VMware 15 Pro. É a que eu vou utilizar com vocês para a gente fazer essa última tarefa. E vamos utilizar o Windows 10 e o Linux, vamos usar o Ubuntu 18, versão 18.04. Pessoal, depois então disso, de ver os conteúdos, como vai ser o nosso cronograma? Então, eu botei aqui, o cronograma também está lá no plano de ensino. O cronograma vai nos dizer as tarefas que a gente tem durante a semana e o que a gente vai ver. Então, ali, ó, tarefa 1, na primeira semana. Sempre vocês podem entregar no sábado, né, até a meia-noite, pode entregar a tarefa, para que a gente possa ter um bom tempo para fazer, né? Porque sei que muitos trabalham e tudo mais, né? Avaliação. Então, a avaliação vai ser da seguinte forma: as tarefas são realizadas a cada semana, tá? São 6 tarefas, então vale 6 pontos, e a prova escrita vale 4. Então, eu posso ir fazendo essas tarefas, professora, se eu me atrasei durante a semana, posso fazer na outra semana? Pode. O que vai acontecer? Vai ser diminuído. Por exemplo, a tarefa da primeira semana, dessa semana, eu não consegui entregar no sábado. Eu entrego na outra semana, eu vou perder 0,2. Se eu entregar na outra, mais 0,2. Então, isso significa que eu vou ir perdendo 0,2 em cada semana que eu entregar aquela tarefa atrasada. Vai chegar um ponto que não vai ter, né, o que receber daquela tarefa. Mas acredito que não vai acontecer isso. Às vezes a gente se atrapalha numa tarefa, mas não em mais de uma, tá? Então, a tarefa vale
São 6 tarefas e a prova vale 4, tá? Como vai ser a reavaliação? Bom, eu já estou fazendo a minha reavaliação das minhas tarefas, porque na verdade, se eu não consigo fazer a tarefa, eu posso fazer atrasada, né? Então, o que eu posso fazer depois, se eu não me sair bem na primeira prova, né, na prova escrita, eu tenho direito à reavaliação dessa prova. Mas só com as tarefas a pessoa consegue passar no semestre? Consegue. Mas claro que sempre a gente pensa o seguinte, né? Eu não vou ficar só com 6, né? Se eu não me sair bem na prova, eu faço a prova de novo, certo? Então a reavaliação vai ser da prova e as tarefas vocês vão conseguir com certeza entregar durante a disciplina, tenho certeza disso. E sempre assim, quero dizer assim, ó, que sempre a gente pense o seguinte, as coisas não caem do céu, é muito difícil para todo mundo estudar e trabalhar, né? Todos passam por isso, a professora também teve que estudar e trabalhar, mas a gente sempre tem que pensar assim, onde eu quero chegar, né? Eu quero terminar o curso, né? E então eu também tenho que me esforçar porque as coisas elas não caem do céu. Tudo que a gente quer na vida e quer muito, a gente custa a conseguir isso e dá muito trabalho para conseguir isso. Mas a gente tem esse potencial dentro da gente que faz a gente ir para frente. Esse é o meu início de disciplina e uma boa disciplina para todos. Um abraço a todos e vamos começar com bastante alegria e positividade, né? Que a gente vai conseguir fazer. Um abraço a todos.